Oi, eu sou Lauana Lopes, sou professora de Direito Penal e hoje nós vamos falar sobre a ação penal. O Estado, como resultado de uma ação de evolução histórica, suprimiu o exercício de autodefesa do particular, monopolizando o direito de punir, de forma que surge para o particular o direito de provocar a jurisdição estatal, para que este atue solucionando os litígios entre os indivíduos da sociedade. E esse direito corresponde ao direito de ação, garantindo os indivíduos da sociedade esse direito correspondente ao direito de ação garantido pela Constituição Federal, lá no artigo 5º. E de acordo com este princípio da Constituição Federal, que se chama reserva legal, em matéria de direito penal, nenhuma conduta humana será punida senão em virtude de lei, violando assim a lei penal. Sendo assim, no caso da violação de direito penal, o direito de ação funcionará como um instrumento de exigir do Estado a aplicação da lei, no caso concreto, exercendo o jus poniendi, que é o direito de punir. Essa aplicação só será possível mediante a aplicação de sentença condenatória proferida pelo Estado, no caso, o Estado juiz, em observância do devido processo legal. Dessa forma, o processo funcionará como um instrumento de imprimir efetivamente o direito à ação. A ação penal é um direito público e subjetivo que peticiona pelo provimento estatal. Ela contém algumas características, como a abstrata, que ela pode ser proposta independentemente da natureza do provimento, ou seja, se a pretensão será acolhida ou não. Autônoma, independente da existência de um direito material. Do instrumental, de forma como meio de se atingir o direito material, ou seja, a aplicação da norma penal no caso concreto. O nascimento da ação penal se dá em juízo com oferecimento com oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou queixa-crime, que é pelo querelante. E o recebimento da denúncia ou da queixa-crime marca o início do processo. A ação penal ela funciona como um meio de eliminar as vinganças privadas entre o cidadão, de limitar o exercício do direito de punir do Estado e o devido processo legal. Existem as espécies de ação penal que toda ação penal é pública, visto que a relação processual que se estabelece é pública e a eventual punição decorrente do que deverá ser aplicada pelo Estado no exercício do seu direito de punir. Porém, a ação penal poderá ser dividida em duas espécies, conforme a titularidade da legitimidade da sua iniciativa. A ação penal será de iniciativa pública quando o Ministério Público tiver a legitimidade de ajuizá-la por meio de denúncia. Por outro lado, a ação penal será iniciada privada, terá iniciativa privada, quando a representação couber ao ofendido, ou seja, ao querelante, por meio da queixa-crime. Essas duas espécies ainda comportam-se subdivisões. A ação penal é de iniciativa pública quando pode ser incondicionada ou condicionada. E a ação penal de iniciativa privada pode ser exclusivamente privada, personalíssima ou subsidiária da pública. A ação penal pública
conforme disposição da Constituição Federal Brasileira, no artigo 129, inciso 1, o Ministério Público é o titular exclusivo da propositura da ação penal pública. Por meio de oferecimento de denúncia, a denúncia funciona como materialização do direito da ação penal e oferecê-la ao Ministério Público está provocando a tutela estatal. Contudo, é uma aceitação da denúncia pelo juiz, aí que o processo se inicia. Pode o juiz aceitar ou não a denúncia, conforme esta preencha os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. Quais sejam: a narração do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime, a fixação do rol de testemunhas e, de acordo com o dispositivo do Código de Processo Penal, do Código Penal, no artigo 100, a ação penal pública ela é em regra geral, é uma regra geral, devendo haver manifestação expressa em contrário para configurar outra espécie de ação. Tal ação é regida por alguns princípios. A obrigatoriedade, que é onde o exercício da ação e de função do Ministério Público, cabendo o Estado juiz oferecer a tutela, resolvendo a lide, exercendo a pretensão punitiva do Estado. A indisponibilidade também é outro princípio. Uma vez que é oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação, devendo sempre impulsioná-la. Também temos o princípio da intranscendência, da personalidade. As consequências da ação penal não podem ultrapassar a figura do réu. Quando nós falamos de ação pública incondicionada, a regra adotada pelo Código Penal brasileiro é a ação penal, seja pública ou incondicionada, lá no artigo 100 do Código Penal, parágrafo 1º. Sendo assim, os tipos penais da parte especial do Código Penal ou legislação especial são a de ação pública incondicionada, salvo disposição expressa em contrário. Nessa subespécie de ação penal pública, o Ministério Público oferecerá a denúncia independentemente de qualquer manifestação de vontade do ofendido, bastando constar a ocorrência do fato. Da mesma forma, a autoridade policial deverá instaurar o inquérito de ofício, fornecendo o conteúdo probatório mínimo para a atuação ministerial quando oferecer a denúncia. Podemos falar também que, mesmo que a ação penal incondicionada a titularidade do Ministério Público, o ofendido poderá também contratar um advogado para atuar como assistente da acusação, ao lado do promotor de justiça. Podemos falar de alguns exemplos, como a ação penal pública, a questão do homicídio, do 121, da rixa, do 137, do infanticídio, do 123, do furto, do 155, do roubo, 157, estelionato, 171 e o tráfico, do artigo 33 da Lei de Drogas. Também temos a ação penal pública condicionada, que é quando só poderá ser ajuizada pelo Ministério Público através de denúncia. Contudo, o oferecimento da denúncia aqui fica condicionado à satisfação de uma condição de procedimentalidade e representação do ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo ou requisição do Ministério da Justiça. Essa condição impõe, uma vez, que mesmo mantendo a satisfação do interesse coletivo, o interesse particular se mostra muito relevante,
ficando a representação a critério do juízo, de oportunidade ou de conveniência da vítima, sendo exceção à regra, devendo vir expressamente na lei. A condicionada à representação do ofendido, esse tipo de ação pode ser de iniciativa do Ministério Público através de denúncia mediante representação do ofendido e que uma manifestação inequívoca de vontade no sentido de querer ver o autor do crime processado. Essa representação é uma autorização, podendo o promotor de justiça oferecer a denúncia ou não, conforme julgar a existência do interesse de agir no caso. Nesse mesmo sentido, a polícia só agirá produzindo provas, formulando inquérito mediante provocação do ofendido. Sendo assim, o ofendido provocará a produção do inquérito policial. Uma vez oferecida a denúncia, nem o ofendido, nem o promotor de justiça poderá desistir da ação penal. A representação do ofendido está sujeita a um prazo decadencial, que é o prazo fatal, em que não se prorroga e não se suspende nem interrompe. É de 6 meses contado a partir do conhecimento da autoria do fato. Esse prazo penal, está lá no artigo 10 do Código Penal, é o ato, dever de ser tomado até o último dia antes da decadência de 6 meses. A representação fica a cargo da vítima ou de seu representante legal. No caso da vítima ser menor de 18 anos, mas usufruir de emancipação civil, a representação deve ser feita por um curador especial, visto que essa opera reflexos na esfera penal. No caso da vítima falecer ou estar ausente, a representação transfere-se na forma preferencial e taxativa para o cônjuge, ascendente, descendente. Na ação penal condicionada à representação, o estupro, a ameaça, a lesão corporal leve. Podemos falar da condicionada à requisição do Ministério da Justiça, que esse tipo de ação se opera nos casos de práticas se opera nos casos de crimes praticados por estrangeiros contra brasileiros no exterior, de crimes praticados contra a honra do presidente da República, está lá no artigo 145 do Código Penal, ou chefes de estados estrangeiros. Nesse caso, caberá ao Ministério da Justiça requerer oferecimento da denúncia ao Procurador-Geral da República. Sendo assim, o Ministério da Justiça não atua em nome de interesse próprio. O Procurador-Geral da República poderá ou não representar a ação penal, de acordo com o interesse de agir. Como não há prazo fixado em lei, se tem o consenso que a requisição poderá ser feita a qualquer tempo, desde que não haja a prescrição do crime, ou outra causa extintiva de punibilidade. O ato de requisitar é irretratável, visto que se opera em relação aos crimes de conotação política, sendo a requisição de um ato político também. Agora, nos casos de ação penal privada, que é uma espécie de ação penal e é uma exceção ao ordenamento jurídico, devendo sempre vir de forma expressa no texto legal, a ação penal privada de titularidade da vítima, querelante, que opera a representação através do seu advogado, mediante queixa-crime. A queixa-crime não se confunde com a notícia-crime.
sendo que aquela petição inicial da ação penal privada, enquanto está realizada perante a polícia e sendo vulgarmente chamada de queixa na delegacia, a ação penal continua sendo pública, administrativa e executada pelo Estado no exercício de sua jurisdição. O que muda é a legitimidade e a titularidade da propositura da ação, o que se desloca para o querelante, uma vez que o interesse do tutelado é primordialmente privado. Dessa forma, é assegurado o direito à vítima de manter o fato sob reserva, interessado ou não com a queixa, de acordo com a conveniência e oportunidade. Essa ação tem alguns princípios norteadores, que é a da oportunidade, que a vítima só exercerá o direito de ação se julgar conveniente. Disponibilidade, se a vítima disponibilidade, porque a vítima pode desistir da ação. Inviabilidade, no caso de haver mais de um autor, a vítima deve ajuizar a ação contra todos ou contra nenhum. O Ministério Público deve fiscalizar. A intranscendência e a personalidade também são princípios aqui da ação penal pública, da ação penal privada, que é consequência da ação penal, não ultrapassa a figura dos querelados, que no caso o réu. Agora, nos casos da ação penal pública exclusiva, que é aquela propriamente dita, devido à própria natureza do crime e à lesão dos valores íntimos, esse tipo de ação só tem início pela iniciativa do querelante. Contudo, continuará sendo pública e administrada pelo Estado. A partir da decisão condenatória, esgota-se os direitos do particular de promover a ação penal, visto que a execução penal é um monopólio intransferível do Estado. No caso da ausência ou falecimento do ofendido, cabe a representação de forma presencial por meio do cônjuge, ascendente, descendentes, irmãos. Ela também pode ser feita por meio de representação legal, se for o caso. Agora, nós podemos citar o exemplo dos tipos penais que procedem mediante essa ação, que é nos casos de calúnia, difamação, injúria e outros. Temos a ação penal privada personalíssima. Essa ação aplica-se no casos em que somente a vítima pode ajuizar a ação mediante queixa-crime, cabendo a substituição nos casos de ausência, de morte do ofendido também. O único trazido pelo Código Penal é o artigo 236, que prevê a induzimento ao erro essencial ou ocultação de impedimento ao casamento. Temos também a ação penal privada subsidiária da pública, que é nos crimes em que procede mediante a ação penal pública incondicionada ou condicionada, que surge na possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública, conforme a inércia ministerial. Diante desses tais crimes, a ação pública e a polícia produzirá um inquérito policial formando um lastro probatório mínimo por ação do Ministério Público. Ao receber os autos do inquérito, o promotor de justiça poderá realizar basicamente 3 tipos de providências: requerer o arquivamento do inquérito, requerer as diligências e encaminhar o inquérito e voltar à polícia para que seja completado, oferecer a denúncia e iniciar a ação penal.
O representante ministerial terá um prazo processual, em regra, de 5 dias para o réu que estiver preso e 15 dias no caso de réu solto, a contar a partir do recebimento do inquérito para tomar essas 3 medidas. No caso contrário, restará caracterizada a inércia do promotor de justiça lá no artigo 46. Configurada a inércia ministerial, nasce para a vítima o direito constitucional garantido lá no artigo 5º da Constituição Federal, de ajuizar a ação privada subsidiária da pública mediante queixa-crime. Contudo, esse tipo de ação está sujeita a um prazo decadencial de 6 meses, observada a prescrição, como nós já observamos nas falas anteriores, e a titularidade da ação continuar sendo no Ministério Público e poderá ser ajuizada a denúncia a qualquer tempo, mesmo após o transcurso do prazo, apenas observando a prescrição. A ação penal não se transforma em ação penal privada. Dessa forma, uma vez oferecida a queixa subsidiária, o querelante não poderá desistir ou renunciar ou perdoar o réu. Observa-se que, enquanto o particular estiver à frente da ação, o representante ministerial atuará no processo como fiscal da lei. Porém, o Ministério Público retornará a ação para si a qualquer tempo. E o particular foi desidioso ou não atuará corretamente. Devido o caráter de urgência, no prazo de 5 dias de ação, o promotor de justiça, no caso do réu preso, se interrompe diante ao recesso forense e diante do que ocorre no prazo de 15 dias, no caso de réu solto. No caso de decadência, a perda do direito de ação a ser exercida pelo ofendido em razão do decurso do tempo, conforme o artigo 103 do Código Penal. A decadência se opera, em regra geral, em decurso do prazo penal e peremptório de 6 meses. Essa previsão se aplica nas ações penais privadas de representação do ofendido e na ação penal pública condicionada, com decurso do prazo que não se interrompe e nem se suspende, estará extinta a punibilidade. O marco inicial da contagem é decadencial e é o dia da descoberta da autoria do fato. Já o caso da ação penal privada, subsidiária da pública, a contagem se inicia com a caracterização da inércia ministerial. E com esse prazo penal, o oferecimento da queixa-crime ou a resposta do ofendido deve operar-se até o último dia útil do prazo de 6 meses. No caso de renúncia do direito de queixa, nos casos da ação penal privada, o ofendido pode renunciar o direito de queixa contra o querelante, de acordo com o artigo 104 do Código Penal, levando à extinção da punibilidade, lá dos artigos 107. Essas renúncias se opera em uma fase pré-processual, em que o ofendido mostra-se desinteresse em ver o autor processado e impedindo que a ação seja ajuizada. Dessa forma, esse instituto se relaciona com os princípios da oportunidade, em que a vítima somente representará se julgar conveniente, podendo ser expressa pela declaração da vítima, no sentido que não quer ver o autor processado, e tácita também, que a vítima pratica o ato incondizente com a vontade de processar. Presumida, quando ocorre no âmbito dos juizados especiais, nos casos em que ocorrer a transação civil penal.
A renúncia, ela é um ato unilateral da vítima e que dispõe no direito próprio, sendo indiferente à concordância ou não do autor. Contudo, com a ação civil privada é indivisível e no caso de haver mais de um autor, se o ofendido renunciar ou seu direito de queixa a um deles, estenderá tal renúncia aos demais. A ação deve ser ajuizada em relação a todos os autores ou nenhum. Já no caso de haver mais de um ofendido, a renúncia de um deles não prejudicará o ajuizamento da ação pelos outros. Já o perdão do ofendido, esse também é um instrumento que se pode ser usado nas ações penais privadas. Aqui, o ofendido já exerceu o direito de queixa e está na fase processual, mas desiste de prosseguir a ação. O perdão gera a extinção da punibilidade, podendo ser oferecido na esfera processual ou extraprocessual, que é fora dos autos do processo. Que esse tal dispositivo se relaciona aos princípios da disponibilidade. Diferentemente da renúncia, o perdão do ofendido em matéria penal é um ato bilateral, sendo assim, só gerará efeitos uma vez que o querelante ofereça ao querelado o aceite. Conforme lá o artigo 106 do Código Penal, a aceitação do querelante leva à extinção da punibilidade. E a não aceitação implicará o prosseguimento normal do processo. De acordo com a influência do princípio da indivisibilidade, se houver mais de um querelado, o oferecimento do perdão a um deles estenderá aos demais. Caberá a um deles aceitar ou não o perdão, havendo prosseguimento da ação e em relação aos querelados se recusarem a extinção da punibilidade dos demais que aceitarem. Na existência de mais de um ofendido, se um deles oferecer a um deles o perdão, em nada prejudica o prosseguimento da ação pelos demais. Agora vamos falar sobre a extinção da punibilidade. Quando alguém comete um ato considerado criminoso, surge do Estado a responsabilidade de punir. Grave, desde que esse direito de punir o conhecido como o direito de punir, né? Deve-se dizer, em geral, que qualquer ato ou seja, tipificado como crime, seja ilegal ou seja praticado por um agente culpável e possível de punição, o exercício do direito de punir possui várias limitações, sendo o principal delas a restrição do tempo, que é a prescrição. Assim, o Estado ele deve exercer o direito de punir de acordo com o que está estabelecido na lei. Por manejo de uma ação penal, no processo penal, e também dentro do prazo legal. A extinção da punibilidade, lá no artigo 107, dispõe que a disponibilidade é extintiva. Pela morte do agente, pela anistia, pela graça, pelo indulto, pela retroatividade da lei, que não mais considera como fato criminoso, pela prescrição, decadência ou pela percepção. Ainda nos casos de renúncia, o direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada e pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite a finalidade pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Quando nós falamos de prescrição, algumas principais causas
refere-se à perda do poder de exercer um direito devido na inação de seu titular. No contexto do direito penal, se manifesta como perda da capacidade que se aplica uma pena ao infrator ou executar a pena imposta ao condenado, devido ao transcurso do tempo. A prescrição ela pode ser dividida em algumas em algumas categorias, que é a prescrição punitiva, a prescrição da perda executória. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando ainda há uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Enquanto a segunda, ela ocorre quando a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Podemos ressaltar que o prazo prescricional começa a ocorrer a partir do dia em que o crime é consumado. A prescrição da pretensão punitiva do poder ordinário é aquela que se utiliza da pena máxima prevista como base, mas também de ser superveniente, intercorrente. Nesta linha, a prescrição da pretensão punitiva em uma modalidade intercorrente é aquela que ocorre depois da sentença penal condenatória, quando há um trânsito em julgado para acusação, mas não para defesa. Outra possibilidade consiste na prescrição da pretensão punitiva retroativa, que ocorre quando uma vez tendo havido o trânsito em julgado para acusação, se chega à conclusão de que, naquele momento, houve a prescrição da pretensão punitiva entre a data da denúncia ou a queixa e a sentença condenatória. A chamada retroativa é porque ela ocorre antes da sentença, mas só pode ser reconhecida depois da sentença. Eis que, neste momento, teremos um novo patamar para o cálculo da pena aplicada. As causas de extinção da punibilidade pelo falecimento do agente extingue-se a punibilidade por crime, pois o direito penal, o princípio da intranscendência, se dá pelo princípio da intranscendência da pena. A anistia exclui o próprio crime. O Estado determina que as condutas praticadas pelos agentes não sejam consideradas crimes. Quando se concede anistia, o Poder Legislativo, este pode ser conferida a qualquer momento, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação. Já a graça e o indulto guardam algumas semelhanças, uma vez que não se exclui o fato criminoso em si, mas apenas se extingue-se a punibilidade em relação a determinados agentes. Podem ser todos? Somente o presidente da República pode conceder. Podemos destacar que a graça é conferida de maneira individual e o indulto é conferido coletivamente. Já a anistia só pode ser causada, a anistia pode ser causa de extinção total da punibilidade, pois exclui o próprio crime. Já a graça e o indulto podem ser parciais. A punibilidade deve também ser extinta, um fenômeno de abolição crimes, conforme a disposição do artigo 107 do Código Penal, que ocorre quando surge uma nova lei que deixa de considerar o fato como crime. Agora nós vamos falar sobre os crimes contra a pessoa.
que são aqueles que mais imediatamente afastam a pessoa, o ente humano. Os bens físicos ou morais que eles ofendem ou ameaçam, enquanto intimamente consubstanciados com a personalidade humana, tais como a vida, a intransigibilidade corpórea, a integridade corporal, a honra, a liberdade do indivíduo. Quando há requisitos fundamentais para a vida comunitária ao longo do bem jurídico tutelado, tem caráter eminentemente público, o Estado resguarda e defende. Crimes contra a vida, podemos falar do homicídio, que é a eliminação da vida extrauterina de uma pessoa a outra. Alguns autores dizem que é a eliminação a eliminação injusta, ilegal, ilícita, porém essas expressões estão implícitas no tipo da primeira definição. A expressão da vida extrauterina está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a vida e é utilizada para diferenciar o homicídio do aborto. Lá no artigo 121 do Código Penal, fala do homicídio privilegiado, qualificado culposo, existindo também o aumento da pena pelo homicídio culposo, pelo homicídio doloso, também existindo o perdão judicial. A vida extrauterina, prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal, basta o início da passagem à luz para caracterizar o homicídio. O parto cessa após a expulsão secundárias ali. O esvaziamento do útero e a expulsão da placenta. Mesmo que tenha sido cortado o cordão umbilical, mesmo que não tenha cortado o cordão umbilical, ali já termina a vida intrauterina para manter o recém-nascido. Aí, a partir daquele momento, já se considera-se matar recém-nascido homicídio. O final da vida é um final da tutela penal. A morte se dá com a concessão e a irreversão das atividades respiratórias, circulatórias e cerebral. Passando-se a Lei 9.434 de 97, lá trata-se da remoção dos órgãos e tecidos para fins de transplantes, que é o modelo copiado lá da Comunidade Europeia. A lei diferencia a vida biológica de vida jurídica. A vida biológica ela termina com o fim da atividade cerebral do estado irreversível, independentemente da continuidade da vida respiratória e circulatória. A morte se extingue com a personalidade jurídica e o corpo pode ser doado até vindo para as faculdades da medicina, pois houve o término da vida ali humana biológica. Declara-se a morte encefálica permanecendo a atividade circulatória e respiratória. Há tão somente a morte biológica porque é impossível o reconhecimento jurídico com a consequência da extinção da personalidade. Podemos falar do sujeito ali do delito, que qualquer pessoa pode praticar o homicídio. Trata-se de crime comum, crime unissubjetivo, ou seja, basta uma pessoa para praticar o crime, para a prática do crime. Caracterizada a pluralidade de sujeitos não integra o tipo.
permite o concurso eventual de agentes e tanto coexecução também, quanto a participação. O sujeito passivo ali vem identificado como, pela elementar, alguém, que é qualquer pessoa, ser vivo, nascido. O objetivo é um núcleo do tipo indicado pelo verbo matar, que significa eliminar, cefar, tirar a vida humana de uma pessoa. Se há fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, há crime. A conduta disparar A em B resulta na morte de B. Então, ali é o nexo causal, tem tipicidade também do artigo 121. Homicídio é crime de dano, ataque ao bem jurídico, contrapõe ao crime de perigo e que a exposição do bem jurídico a perigo de dano. O crime de forma livre, ou seja, de qualquer meio, ao menos da relatividade idôneo de capaz de produzir o evento morte e homicídio. É crime de forma vinculada, pois a lei descreve o único caminho que se pode decorrer para obter o resultado. O homicídio admite-se tanto a forma comissiva da ação, quanto a omissiva, imprópria, comissivo por omissão. É crime, em regra, comissivo, a prática de uma ação excepcionalmente comissiva por uma omissão. A omissão é um instrumento empregado ao resultado morte que exige o agente tenha colocado na posição de garantir, que garante o garantidor, que garante ou o garantidor.